Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Agora a gente já vai começar a aplicar a técnica em desenhos pequenos. E aqui eu peguei a imagem de uma pera, que é bastante simples e pequena para servir como referência. Bom, aqui eu vou fazendo um fundo com um lápis marrom escuro. Vou colocando mais força, onde a cor é mais intensa, na área que deve ficar mais escura. E vou clareando, vou tirando a pressão da mão na medida em que vai expandindo, de forma que as bordas fiquem bem suaves. Bom, aqui abaixo do vídeo vão ter as imagens passo a passo de cada cor que eu utilizei para ficar mais fácil de você seguir e fazer o seu exercício. Você pode baixar cada uma das imagens para você olhar bem de perto e na medida em que você for fazendo o seu desenho, for aplicando cada cor, você pode ir comparando com cada uma das imagens. Bom, é muito importante esses exercícios que eu estou te passando, pois vai ser com eles que você vai treinar de verdade a sua percepção e dominar essa técnica que não é nada difícil, é uma técnica fácil, mas que depende muito da sua dedicação. Se eu já começasse passando aqui para você fazer o desenho de uma pessoa, um desenho de um rosto completo, seria muito mais difícil você conseguir fazer, porque já é uma coisa mais complexa e você deve entender os princípios primeiro para depois passar para uma parte mais avançada. E por isso eu vou te passando todos esses exercícios mais básicos lá para o módulo 4. Antes de começar a fazer um rosto completo, você vai ter que fazer cada parte do rosto separado para quando chegar no módulo 6, que é o rosto completo, você já dominou bastante essa técnica e já vai ter treinado muito a sua percepção também. Bom, aqui eu vou continuando com o lápis marrom escuro, passando de leve aqui nessas áreas onde vai clareando mais, sempre em círculos, nessas áreas onde eu quero que fique bem homogêneo. Uma coisa que é muito importante que você tem que ter em mente é que sempre em qualquer desenho você vai utilizar primeiro as cores mais escuras e ir sobrepondo com as mais claras, pois as cores mais escuras são mais macias e dessa forma fica mais fácil de fazer a mistura. Aqui eu vou continuando, agora é mais observação mesmo e quando tiver alguma coisa para explicar, eu volto falando.
Bom, aqui agora eu vou utilizar o lápis canela por cima do marrom escuro. Vou passando ele de leve, sem fazer muita pressão, e já vou expandindo a cor para outras partes, já começando a dar forma a essa pera. Aqui eu vou utilizando o lápis com a ponta bem afiada. Eu sempre deixo a ponta bem fininha, porque quando a ponta começa a ficar grossa, a gente começa a perder o controle e vai ficando algumas manchinhas indesejadas no papel. Por isso é muito importante que você deixe a ponta do seu lápis sempre bem afiada. Aqui, quanto mais eu vou chegando para o meio, onde é mais claro, mais eu vou tirando a pressão da mão e fazendo mais de leve e deixando a passagem bem suave. Dessa forma vai dando volume ao nosso desenho. Bom, aqui agora eu já vou utilizando o lápis verde, vou passar ele sobre toda essa área onde eu passei o lápis marrom escuro e o lápis canela. Vou passar ele aqui em volta de toda a pera, só não vou passar ele no meio. Depois a gente vai vir com outras cores preenchendo ali o meio e deixando alguns espaços em branco também para dar a impressão de brilho. Mas isso você vai ver daqui a pouco quando estiver na fase final. Aqui eu vou passando com o mesmo movimento dos outros lápis e com a mesma intensidade também. Não muda nada, a única coisa que muda é a cor. E cada vez que a gente vai adicionando uma cor, já vai ficando mais uniforme, já vai dando mais volume também. E sempre sem colocar muita pressão, passando de leve. Depois na última cor, que é a cor mais clara, que a gente vai vir colocando mais pressão para mesclar todas essas cores.
Bom, aqui agora eu já venho utilizando o lápis verde pinho, vou passando ele com um pouquinho mais de força do que as outras cores, aqui nessas áreas mais escuras, e na medida em que vai indo para o meio, para as áreas mais claras, eu vou tirando a pressão da mão, vou fazendo mais de leve, da mesma forma que eu fiz com as outras cores. Aí depois eu vou vir com outra cor mais clara, já passando com mais força e mesclando. Aqui com esse lápis eu já vou dar toda a forma à pera, vou fazendo bem devagar, com muita calma, para ficar um preenchimento bacana e sem falhas. Eu gosto sempre de repetir que quanto mais você demora num desenho, quanto mais calma e paciência você tem para fazer, melhor o seu desenho tende a ficar. Então não fique ansioso para terminar, faça bem devagar. Se você começar a ficar ansioso para terminar o desenho, pare um pouco, depois você volta e continua fazendo, pois assim a sua evolução vai ser bem mais rápida se desde o início você já começar a fazer da forma correta. Aqui eu vou continuando com o verde, preenchendo toda essa área, e aí é a observação. Vamos lá.
Bom, agora para finalizar o corpo da pera, eu já venho utilizando o lápis amarelo e como é a última cor, a cor mais clara, eu já venho passando com mais força para mesclar as outras cores e já ficar mais liso, mais homogêneo. Aqui para ficar com brilho, eu vou deixando algumas áreas em branco também, sem passar o lápis amarelo, suavizando as bordas para ficar uma passagem bem suave. Bom, agora para fazer essa parte de cima, eu vou iniciando com o lápis sépia, fazendo essa área mais escura.
Vou fazendo alguns tracinhos, alguns detalhes aqui no meio com esse mesmo lápis. Aqui eu utilizo também o lápis marrom escuro, bem de leve por cima do sépia. E agora eu já venho passando o lápis canela com um pouquinho mais de força aqui por cima dessas outras cores. Aqui eu passo também o lápis branco nessas áreas mais claras para mesclar as cores. Bom, aqui agora eu vou fazer uma pequena sombra por baixo da pera. Eu vou começando aqui com o lápis preto, vou colocando mais pressão aqui no início e na medida em que vai ficando mais distante eu vou soltando mais a mão, vou fazendo mais de leve, de modo que fique uma passagem suave. Aqui agora eu venho utilizando o lápis sépia, bem de leve aqui por cima do preto. E agora, para finalizar, eu já venho utilizando o lápis cinza quente, com o mesmo movimento, só que com um pouquinho mais de pressão. Bom, eu vou finalizando essa aula, fica aí mais esse exercício para fazer. Eu peço que você não passe para a próxima aula antes de fazer esse exercício, e quando você terminar, você vai postando no grupo na medida em que você for fazendo os seus desenhos, os exercícios aqui do curso, sempre vai postando lá no grupo para a galera tá vendo e acompanhando a sua evolução, ok? E qualquer dúvida você já sabe, é só deixar sua pergunta que assim que possível eu vou estar respondendo. Até a próxima aula!